Continuando o nosso ano bíblico hoje, o primeiro livro dos Reis, capítulos 5 e 6. Salomão faz aliança com Irão. Enviou também Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, pois Irão sempre fora amigo de Davi. Então Salomão enviou mensageiros a Irão, dizendo: Bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras com que o envolveram seus inimigos, até que o Senhor lhes pôs debaixo dos pés. Porém, a mim o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma, pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho que porei em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois, que do Líbano me cortem cedros. Os meus servos estarão com os teus servos, e eu te pagarei o salário destes segundo determinares. Porque bem sabes que entre o meu povo não há quem saiba cortar a madeira como os sidônios. Ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este grande povo. Enviou Irão mensageiros a Salomão, dizendo: Ouvi o que mandastes dizer, farei toda a tua vontade acerca das madeiras de cedro e de cipestre. Os meus servos as levarão desde o Líbano até ao mar, e eu as farei conduzir em jangadas pelo mar até ao lugar que me designares, e ali as desamarrarei, e tu as receberás. Tu também farás a minha vontade, dando provisões à minha casa. Assim deu Irão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipestre, segundo este queria. Salomão deu a Irão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa, e 20 coros de azeite batido, e o fazia de ano em ano. Deu o Senhor sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Havia paz entre Irão e Salomão, e fizeram ambos entre si aliança. Formou o rei Salomão uma leva de trabalhadores dentre todo Israel, e se compunha de 30.000 homens, e os enviava ao Líbano alternadamente, 10.000 por mês. Um mês estavam no Líbano, e 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão dirigia a leva. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas, e 80.000 que talhavam pedra nas montanhas. Afora os chefes oficiais de Salomão em número de 3.300, que dirigiam a obra e davam ordens ao povo que a executava. Mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas e pedras lavradas para fundarem a casa. Lavraram-nas os edificadores de Salomão e os de Irão e os giblitas, e preparavam a madeira e as pedras para se edificar a casa. Capítulo 6. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O pórtico diante do templo da casa media 20 côvados no sentido da largura do lugar santo, contra 10 de fundo. Para a casa fez janelas de fasquias fixas superpostas. Contra a parede da casa, tanto do santuário como do Santo dos Santos, edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. O andar de baixo tinha 5 côvados de largura, o do meio 6 e o terceiro 7, porque pela parte de fora da casa em redor fizera reentrâncias para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras,
de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. A porta da câmara do meio do andar térreo estava ao lado sul da casa, e por caracóis se subia ao segundo e deste ao terceiro. Assim edificou a casa e arrematou, cobriu-a com um tabuado de cedro. Os andares que edificou contra a casa toda eram de 5 côvados de altura, e os ligou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a palavra a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Assim edificou Salomão a casa e a arrematou. Também revestiu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até ao teto, cobriu com madeira por dentro, e cobriu o piso da casa com tábuas de cipestre. Da mesma sorte, revestiu também os 20 côvados dos fundos da casa com tábuas de cedro, desde o soalho até ao teto. E esse interior ele constituiu em santuário, a saber, o Santo dos Santos. Era, pois, o santo lugar do templo de 40 côvados. O cedro da casa por dentro era lavrado de colossíntidas e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. No mais interior da casa preparou o Santo dos Santos para nele colocar a arca da aliança do Senhor. Era o Santo dos Santos de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. Cobriu-o de ouro puro, cobriu também de ouro o altar de cedro. Por dentro Salomão revestiu a casa de ouro puro e fez passar cadeias de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também cobrira de ouro. Assim cobriu de ouro toda a casa inteiramente, e também todo o altar que estava diante do Santo dos Santos. No Santo dos Santos fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. Cada asa de um querubim era de 5 côvados. 10 côvados havia, pois de uma a outra extremidade de suas asas. Assim também era de 10 côvados o outro querubim. Ambos mediam o mesmo e eram da mesma forma. A altura de um querubim era de 10 côvados e assim a do outro. Pôs os querubins no mais interior da casa. Os querubins estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava na outra parede. E as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. E cobriu de ouro os querubins. Nas paredes todas, tanto no mais interior da casa, como no seu exterior, lavrou ao redor entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Também cobriu de ouro o soalho, tanto no mais interior da casa como no seu exterior. Para a entrada do Santo dos Santos, fez folhas de madeira de oliveira. A verga com as ombreiras formava uma porta pentagonal. Assim fabricou de madeira de oliveira 2 folhas e lavrou nelas entalhes de querubins, de palmeiras e de flores abertas. A estas, como as palmeiras e os querubins, cobriu de ouro. Fez para a entrada do santo lugar ombreiras de madeira de oliveira, entrada quadrilateral, cujas 2 folhas eram de madeira de cipestre, e as 2 tábuas de cada folha eram dobradiças. E as lavrou de querubins, de palmeiras e de flores abertas, e as cobriu de ouro, acomodado ao lavor. Também edificou o átrio interior de 3 ordens de pedras cortadas e de 1 ordem de vigas de cedro. No ano 4º se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Zive, e no ano 11º, no mês de Bul, que é o 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências, tal como devia ser. Levou Salomão 7 anos para edificá-la. Amém.
Louvado seja Deus pela leitura de hoje. Um ótimo dia para você e até amanhã em nome de Jesus.